Nós estamos gravando aqui. Versículos, Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Podeis assentar. Deixa eu pôr aqui mais perto. Eu não sei se acontece com vocês. A gente vai ficando velho e as vistas da gente também vão ficando velhas. Ok? É pregar sobre um tema desse aqui, irmãos, o poderoso e definido evangelho. Eu sei o que passamos para pregar uma coisa dessa aqui. Bem definido o evangelho, porque não está pregando mais hoje. Hoje o humanismo entrou nas igrejas. Infelizmente. E entrou com força violenta, pegando pastores pelo pescoço. Tentaram me pegar aqui. Foi uma luta travada. João Batista, ele, aqui, os irmãos podem notar, menos no livro de Marcos e no livro de João, não tem esse trabalho precioso. Marcos tem, por favor. É só em João e não aparece tanto, mas aparece um pouquinho no capítulo 3. Capítulo 1 também no final. Mas aqui em Mateus e Lucas, especialmente, nós temos o trabalho de João Batista. E os irmãos sabem por que ele aparece repentinamente? Só abrir Malaquias. Entre Malaquias e Mateus, os 4 evangelhos, 400 anos. E esse tempo Deus estava sentado no escritório, olhou o relógio dele. Já passou 400 anos. Vamos ver aqui. Esse é o relógio de Deus, né? Então vocês veem lá nos últimos capítulos do Velho Testamento, aparece a profecia sobre João Batista. Que coisa incrível a palavra de Deus. É um milagre esse livro, né? Então, o que está acontecendo com João? Ele chega para cumprir sua missão. Qual seria a missão? Preparar o caminho do Senhor. E ele faz de forma notavelmente fiel. Então vamos lá e ver o que João faz. Talvez eu não seja tão completo, talvez outro pastor o faria mais completo do que eu, irmãos. Mas vou tentar aqui mostrar de 5 maneiras. Primeiro, João trouxe uma mensagem fiel. Ele veio para o seu serviço e, como um homem, ele foi poderosamente usado por Deus, na graça de Deus, para não falhar. Os irmãos sabem que falhamos. Foi o Espírito de Deus, porque está completando o livro. Então, Deus dá poder aos seus enviados, né? Então, em segundo lugar, a mensagem preponderante, a palavra preponderante, o tema preponderante de João Batista foi arrependimento. Que não tem hoje, os irmãos já perceberam? Não tem arrependimento hoje. Cada um, eu faço uma decisão, aceito Cristo, acabou. Não mexe com a vida. O evangelho não chega como espada mais. É apenas um ramalhete de rosas chegando para a pessoa. Não, a mensagem de João, de Cristo e dos apóstolos, posteriormente, foi sobre arrependimento. Ok? Tem pessoas que não precisam nem ouvir. Já chegam tão carentes, tão humilhados, que querem já beber da água e comer do pão. Né? Então, a mensagem dele foi de arrependimento. Os irmãos lembram que pessoas de Israel vinham para ele e ele pregava ali e chamava raça de víboras e tudo. Hoje, se você falar um pouquinho duro, o pessoal já não quer, você está sendo muito perverso, muito violento.
Até tem um livro, eu tenho um livro em casa, escrito sobre como fazer a igreja crescer. Prega o evangelho, né? Mas lá não. Lá você tem que tirar o púlpito, tem que conversar com o pessoal aí fora, ali embaixo, não pode falar de pecado, não. É um livro escrito com esse objetivo. Sabe que pastores batistas pegaram esse livro e começaram a pôr em prática? Triste, mas é pura verdade. Mas, queridos irmãos, a pregação ela tem que estar acima do púlpito. Porque o pregador ele representa a voz de Deus. Se ele está pregando as Escrituras. Em terceiro lugar, ele humildemente se mantém humilhado e submisso. Que é uma coisa muito perigosa para o pastor, né? Quando está pregando, ele tem que manter humilhado. Dizem de Charles, aquele grande pregador batista, né? Ele, quando ia pregar, 2 homens da igreja iam lá no escritório dele e pegava e levantava ele do pó, trazendo para pregar. Tão humilhado, que é um dever, irmãos, é um momento muito difícil. É trazer uma pregação verdadeira. Nós estamos pregando o tesouro de Deus. E Deus não confia em qualquer um. E escute aqui, nem as mulheres, tá? Deus não confiou esse tesouro da pregação a nenhuma mulher. Então, se ela entrar, ela está em perigo. Porque Deus confiou, separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. É assim. Então ele foi, lembra que ele diz aqui no texto? Alguém, olha como ele eleva a glória de Cristo, mais poderoso do que eu. Está vendo? Ele coloca-se no seu lugar e no momento de sair, ele sai. Vendo? Cristo lá em cima e o obreiro lá embaixo. Escondido. Na hora de sair, sai. Foi assim com Moisés, lembra? Moisés queria atravessar o Jordão. Ou não. Prepara sua malinha, você vai morrer. Coisa, né? Então, é a autoridade do grande líder nosso, o Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, João sai da sua mensagem ilustrativa do arrependimento e do batismo que ele fazia para aqueles que chegavam, e ele apresenta o verdadeiro mensageiro que viria. Ele, olha como ele fala, ele, vamos lá, veja o versículo 11, eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos mais adiante aqui, irmãos. Ele apresenta esse mensageiro em cumprimento de Malaquias capítulo 4. Vamos abrir. Vocês estão pertinho de Malaquias? É só voltar umas 2 páginas, vocês já estão lá. Observa o versículo 5 do capítulo 4. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Os irmãos sempre lembram, não há nada aqui daquele ensino espírita de que João era Elias reencarnado. Nada disso, irmão. É que cada pessoa que nasce no mundo é uma pessoa diferente, tá? Cada pessoa, não tem esse negócio não. Cuidemos com esse ensino diabólico, tá? E veja, irmãos, era João porque ele veio no espírito de Elias. Ele veio com aquela fibra de Elias. Mas ele era, eu diria, João era o apóstolo da água. Enquanto Elias era o profeta do fogo, João era o profeta da água, porque ele fazia batismo, né? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É impressionante aqui, irmãos. Por quê? Aqui chega aquele momento, o tempo é assim, de Adão até Jesus. De Jesus vai descendo. Os irmãos percebem? Forma isso aqui. De Adão até Cristo. E aparece a plenitude dos tempos aqui em cima. Seria o tempo em que Deus destruiria toda a raça. Destruiu os nossos pecados em Cristo aqui.
E aqui, agora em diante, desse ponto em diante, já é marcado. O final está chegando. O final está chegando. Você não vê isso no Velho Testamento. Mas é depois que ele veio. Vai chegando até aquele grande dia. Maravilhoso. Como a Bíblia é a palavra da verdade, né? Também, irmãos, vamos adiante aqui. João usa ilustração agora de quê? Do trigo e da palha. Olha, queridos, vocês vão perceber algo no Velho Testamento. Eu não sei aqui quantos estão lendo a Bíblia. Eu espero que vocês estão bebendo, comendo desse livro. Mas não perca tempo. Eu já vi pastoral, eu leio uma vez por ano, leia mais vezes. Passa, chega lá em Apocalipse, volta novamente. Tá? Não fica cantando vitória e parou ali para descansar um tempinho, não. Volta e lê a palavra de Deus. Porque é um livro de Deus. E qualquer pastor deve gastar menos com a sabedoria humana e mais com a sabedoria de Deus. Né? Então, irmãos, lá no Velho Testamento vocês veem mais ilustrações do que no Novo. Sabe a razão? Porque vocês veem no Velho Testamento a mensagem dirigida aos judeus. Tá? Os judeus gostavam de ilustrações. Você vê isso na Bíblia, no Velho Testamento. O mar, as colinas, as montanhas, os céus e tudo. É a linguagem judaica. No Novo Testamento, não. Os gregos buscam sabedoria. Então, vocês quase não veem ilustrações nas cartas, né? Se vê de algum judeu, como Tiago, como Pedro, tá? Mas é pouca ilustração. Então, queridos irmãos, o que temos aqui? João usando o trigo e a palha é muito bom para nós. Nós não temos tanta sabedoria assim como os gregos tinham. Então precisamos disso. Por isso que Deus usa isso aqui. Mas é repetidas vezes. Por exemplo, Jesus fala também do trigo e do joio. Então nós vamos ver um pouco agora, irmãos, esta duplicidade na linguagem de Cristo sobre trigo e palha. É a linguagem bíblica. O Evangelho carrega esta mensagem. A vinda de Cristo ao mundo veio como águia, e as duas asas, numa misericórdia, na outra, juízo. É isso que Jesus faz. Tá? Ele foi assentado ao pé do Pai, e ele salva o seu povo, e ele pisa os seus inimigos. Nós vemos isso no Salmo 110. Ele salvando e ele exercendo o juízo. Aquele que ele salva, aleluia. Vinde a mim. Aquele que ele não salva, pronto. Esse aqui é a palha. Esse é o trigo. Os irmãos percebem agora? Vamos lá. Então, como é que ele começa? Ele mostra lá em João, quando ele vê Jesus, ele apresenta aos seus discípulos. Já agora é o momento de João despedir. Ele vai ser preso e depois ter seu pescoço cortado. É o que o mundo oferece para os servos de Deus. E lá ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Aqui não. Ele está apresentando o Senhor como um lavrador. Ele virá com sua pá na mão. Impressionante. Vamos isso aqui? Vamos ver essa lição, Cristo e sua colheita. Em primeiro lugar, mostra que ele veio com o propósito de realizar um duplo trabalho. Duplo trabalho. Não é mostrado como cordeiro, como eu falei para os irmãos, mas como lavrador. Ele veio para fazer o quê? Recolher o trigo e queimar a palha. Queridos irmãos, eu estou mostrando isso para os irmãos, porque é a mensagem do Velho Testamento inteiro. Olha, eu vejo muitos falar, é um milênio aqui, é um milênio ali, abre o livro de Isaías, é um milênio, não nada disso. É apresentando o Cordeiro de Deus. Queridos, lá no Velho Testamento, pega o Velho Testamento nessa linguagem simbólica, enrole até, vai sair sangue. Porque está falando do Cordeiro da cruz. Olha o Salmo 22, maravilha.
Olha a história de Israel, cordeiros mortos, porque a mensagem é esta, o evangelho para a salvação do povo de Deus. Então, queridos, o serviço de João ilustra bem o serviço do Senhor. Tá? Ele veio para isso. Foi o meu serviço. Agora vocês estão esperando, falando para Israel, vocês estão esperando o Messias? É isso que João está querendo dizer. Ele veio, ele virá para isso. Ele virá com a pá dele, ele vai recolher o trigo e separar a palha. Então o mundo não quer essa verdade não, queridos. Tá? O mundo não quer essa dicotomia de juízo e de salvação. O mundo quer um Jesus diferente. E hoje eu vi, queridos irmãos, numa igreja que eu fui pregar, eu pedi para cantar aquele hino, a nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Eles tiraram essa parte do cantor, desse hino. Que coisa triste, né? Porque diz que ofende o homem. Ora, bola, o homem vive ofendendo a Deus todo dia, zombando de Deus, pecando na face de Deus, e não quer que Deus fale o que ele é, o que ele vai ter futuramente. Então, irmãos, é o quê? Que trabalho é esse? Não desliguemos da cruz. Tudo o que nós precisamos veio da cruz. Tudo que precisamos vem da cruz. Por quem Jesus morreu? Por mim. Eu posso confessar isso? Você que é crente, você tem medo de confessar ou você está com dúvida? Você é palha ou trigo? Cristo veio ao mundo por você? Ou você está para lá e para cá na escuridão sem ter certeza? Porque a mensagem é esta. Ele veio salvar o povo dele. Mateus capítulo 1 foi a mensagem que o anjo deu para José. Ele veio salvar o povo dele. E que não é o povo dele. Olha que coisa terrível. Palha. Então, Jesus não veio só procurar. Onde está minha amada? Onde está meu povo? Onde está? Não. Ele também olha para o ímpio. E o que Deus o Pai fala? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, queridos, Deus tem na raça humana todos os homens como inimigos? Sim. Mas ele veio pegar milhares e fazer deles amigos. E os inimigos dele? Olha, hoje Jessé estava dando a carta ao livro de Naum aqui. O versículo 8. O capítulo, eu acho que é o capítulo 1. O Senhor persegue seus inimigos com trevas. Está vendo? Então, queridos, é o trabalho decorrente da cruz. É por isso que a mensagem tem que ser: Cristo morreu. Não importa o que o mundo quer. Hoje os homens querem, eu quero aquela pregação bonita. Eu quero aquela outra pregação. Vivem atrás de idolatria, idolatrando pastores, pregadores. Não, a ordem de Deus. Pregue a cruz. Esse é o tesouro meu, que Deus confiou ao seu povo. Não precisamos de honras humanas. Não precisamos disso. Não. O Senhor cuida dos seus servos. Ele cuida infinitamente melhor do que qualquer outra pessoa ou qualquer igreja. Pregue a verdade. E o nosso país está precisando, irmãos. Nosso país está precisando só desta mensagem. Cristo veio ao mundo para arrancar o pecado. Qual é o problema do Brasil? O pecado. Qual é o problema de qualquer país? O pecado. Ele veio para tirar o pecado. Vamos adiante. Mostra também, e aqui os irmãos já sabem, que ele tem duas funções. E seus irmãos já ouviram: salvar e punir.
Então, foi sempre esta a atuação do Senhor. Essa é a função dupla do Evangelho. Por quê? O Evangelho ele tem dois cheiros. Nós gostamos muito de perfume, né? As mulheres, especialmente. Os homens, às vezes, deixam passar. Mas eu me lembro do pastor Jaime. Eu dei aula lá no instituto dele. Ele era um homem que cuidava em sempre colocar perfume. E passava a sentir o perfume dele. Era um grande homem, pastor Jaime Rose. Mas também tem um mau cheiro para os incrédulos. Os irmãos falam. O Evangelho tem o cheiro de vida, mas tem o cheiro de morte. Os irmãos estão percebendo a dicotomia que tem? De um lado, um perfume que chama a atenção dos crentes. Esse é crente. Olha a vida dele. Olha como ele mostra que é um crente. Olha como ele fala a verdade. Olha como é um homem justo, uma mulher justa. Olha como não segue o mundo. Mas, por outro lado, tem um mau cheiro terrível. Cheiro de defunto, irmãos. Eu me lembro quando eu era pequeno, lá na Bahia, quando morria alguém, eu passava uns 3 dias sem querer tirar o rosto fora do cobertor, com medo. E quando chegava na casa de um defunto, era pior ainda, porque eu não queria ver o defunto, aquele cheiro de vela e outras coisas que eles punham ali ao redor do cadáver. Mas o Evangelho é assim, cheira mal, é crente. E especialmente em nossos dias, quando a maldade, o adultério, a fornicação, o vício, a mentira, tudo isso transborda o mundo de uma imundície que não temos como explicar, irmãos. Nós só esperamos o castigo de Deus sobre um povo como esse. Então, o Evangelho cheira mal. Então, vamos lá. Eu passei com os irmãos isso aqui. Agora vamos ver outra função. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O quê? É meu dever explicar. Primeiro, não trata do mesmo batismo que ocorreu no dia de Pentecostes. Os irmãos lembram que nós temos que estudar palavras à luz do contexto. Por favor, isso aqui é importante. Porque pode ter um sentido aqui e outro sentido lá adiante. Não é isso. Também não é esse suposto batismo do Espírito Santo que os pentecostais apresentam, ensinam e pregam. Não é. Batismo, irmãos, a ideia da palavra batismo era muito usada naquele tempo. E veio basicamente da língua grega. Nós não temos, essa palavra aqui não é brasileira. Ela foi trazida da Grécia e implantada aqui. Então, às vezes, não tem explicação, né? Mas a ideia da palavra de batismo é a identificação. Nós temos aqui esse casal, né? O irmão Guilherme e sua esposa. Quando eles casaram, vocês casaram no mesmo dia, né? Então, veja bem, quando eles casaram, a Scarlett identificou-se com Guilherme. Ela está nele. Eu não sei que vocês gostam de fazer café. Eu estou fazendo café agora, né, sozinho lá em casa. Então eu faço café. Então, quando coloco açúcar no café, o povo quase não gosta muito de açúcar hoje, eu gosto. Café sem açúcar para mim não vai. Mas quando você coloca o açúcar, o que acontece com o açúcar? Ele desaparece. Isso é batismo. É identificação. Quando eu vou batizar alguém, eu mergulho a pessoa na água, ela some ali. É identificação, irmãos. Não sei se os irmãos já ouviram falar de Salomão Gisborg. Ele foi um dos grandes que Deus usou no começo da história dos batistas aqui no Brasil. Ele tem alguns hinos do cantor. Eu não sei se o primeiro hino é aquela sobre oração que tem ali entre os hinos de oração. Foi ele que preparou para nós, deixou esse legado para nós. Ele não era batista, ele era congregacional. Né? Batismo por imersão, por aspersão, digo. Então, ele conhecia bem
o grego, ele abriu na Septuaginta. Septuaginta, irmãos, para quem não sabe, é o Velho Testamento escrito em grego. Foi o Alexandre o Grande que pediu para 70 judeus escrever, traduzir do hebraico para o grego. E ele viu lá sobre Naamã. Lembra quando Naamã, o profeta pediu para ele mergulhar 7 vezes para ficar livre da lepra? E ali na Septuaginta diz que ele mergulhou 7 vezes. E a palavra mergulhar é batismo, né? E ele mergulhou. Então, essa é a ideia de batismo. Então, tendo essa ideia já, vocês sabem que batizar com fogo é colocar a pessoa no fogo e identificar com o fogo. Some. Quando os 3 amigos de Daniel foram jogados no fogo, eles foram batizados naquele fogo. Os irmãos perceberam? Então, irmãos, é por isso que João Batista está falando sobre isso. Então não tem nada a ver com essa ideia, eu fui batizado com o Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo quando? Na sua conversão. Caso contrário, você não é crente. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Pronto. O que precisa mais? Então aqui nesse texto, João não está falando desse suposto batismo, nem tampouco do batismo que temos lá em Atos, quando os santos de Deus, os crentes, foram todos batizados, receberam o Espírito Santo ali. Maravilha, né? Então, Jesus usa também, lembra quando os discípulos queriam sentar ao lado dele lá no céu, falaram, vós quereis o batismo que eu vou ser batizado, que é a cruz? Beber este cálice. Olha, é interessante, né? Então, queridos irmãos, não trata disso. Também, nota-se que o Senhor teria um ministério zeloso quanto a isso. Ele não veio só salvar, ele veio salvar e também queimar a palha. Então é certo falar do inferno? É. Olha, irmãos, a sua função era obedecer ao Pai. E João está cheio disso. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha a fidelidade do Filho. Ele não vinha fazer a vontade do mundo. Os judeus estavam cercando, querendo que ele pregasse outra coisa, que fizesse outra coisa. Ele não vinha para isso. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Okay? Então vamos lá. Sua função foi esta e Deus lhe confiou um povo. Então Jesus, nesse caso, foi um Finéias. Os irmãos talvez não ouviram falar. Finéias era da tribo de Levi e foi um dos grandes zelosos no ministério que Deus deu para ele. Zelo. Hoje precisa de homens e mulheres dentro da igreja que tenham o espírito de Finéias. Zelosos. Procurando honrar e não fuja da igreja. Sejam fiéis. Zelem pela causa de Deus. Você lembra que Finéias fez? Ele entrou numa tenda onde um israelita estava deitado com uma mulher, a midianita. Ele foi, ele atravessou os dois. Ele trouxe a paz de Deus para, senão Deus teria destruído todo mundo por causa dessas maldades que estavam acontecendo ali. Na jornada para Canaã. Ok? Então, João mostra em suas palavras que Cristo tinha uma propriedade onde ele plantou trigo. Essa é a linguagem do Senhor. Qual era a propriedade? Qual era? Olha, irmãos, Israel estava entre essa propriedade. Se vocês voltam para Isaías capítulo 5, vocês ouvem Deus falando com Deus. Que coisa maravilhosa, capítulo 5. Deus o Pai falando com Deus o Filho. Falando que preparou uma vinha para o seu filho. Interessante, né? Ele plantou uma vinha, ele preparou tudo. E para quem? Para o amado. É interessante, né? Jesus é chamado o amado, que corresponde ao nome do filho de Jessé, Davi, lá no Velho Testamento. Davi significa o amado.
Esqueça da Vicena aqui, irmãos. Sou filho de Raimundo e Rosa, lá na Bahia. Eu estou apenas mostrando para os irmãos o que Cristo é aos olhos do Pai. Ele preparou isso, ele preparou o seu povo para dar para o filho. Então ele plantou aquela vinha, arrumou tudo, plantou o melhor fruto, mas deu uva brava. Interessante, né? Ele foi colher uva que não prestava. Era Israel. É assim a linguagem de Deus. Então, vamos então voltar para olhar para Cristo limpando e colhendo o trigo e tirando fora a palha. Como vemos isso na Bíblia? Os irmãos olhem em Mateus. Eu não vou levar vocês para o texto, eu vou citar para os irmãos. Como é que ele chama os crentes? Em Mateus, meus pequeninos. Meus pequeninos. Ele sempre fala isso. Ele está falando do seu povo. Esse é o trigo que ele colhe. Ele também, irmãos, em João em especial, ele fala, minhas ovelhas. Olha os nomes que ele dá para as suas ovelhas. Lá em Isaías, quando ele chama Isaías no capítulo 6, quando ele fala que ele vai destruir Israel, vai cortar Israel como corta uma árvore, ficar só um toco ali, ele diz, daquele toco sai um galho, aquele é o toco, é o povo dele. Quando Deus está fazendo esse trabalho de destruir, nunca perde o seu povo, nunca. Ele tem o seu povo. Outro detalhe, irmãos, ele fala também, João, aqueles que o Pai me deu. E é incrível, irmãos, que lá no capítulo 6, ele fala de individualmente. Todo aquele que o Pai me dá. Isso é indivíduo. Ele pega e diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Que é esse? Pertence ao trigo. Outro detalhe, lá no capítulo 17 do mesmo livro, ele fala, aqueles que tu me deste. Aí ele pluraliza. Ele coloca aqueles que tu me deste. Ele veio por causa de quê? Desse povo que ali em João, ele fala que é o trigo dele. Também, queridos irmãos, João acrescenta o fato de que o Senhor era mais poderoso do que ele. E aí entra essa humildade desse servo de Deus. Que ele diz, eu poderia abaixar, me curvar para amarrar a sandália do sapato dele. Né? Então João se coloca em lugar dele, deixando que o Senhor ocupe o seu lugar. Seu lugar seria o quê? A prisão e a morte. Ainda inferior ao que Cristo teria. A cruz e o terror do céu e do inferno e do mundo. Está vendo? Então, queridos irmãos, vamos lá. Vemos essa duplicidade. Então, partimos agora. Batismo com Espírito Santo e batismo com fogo. Batismo com Espírito Santo é a salvação do pecador. O fogo é o juízo. Você crê? Você é salvo. Você não crê? Está perdido. Você é rebelde contra o Filho? Irá para o inferno. Veja bem, Deus sempre operou assim, salvando uns e punindo outros. Então o batismo com fogo mostra o quê? O terror da ira de Deus. E ele o faz. O mesmo Deus que salva com prazer, ele mata com prazer. E não tem dificuldade para o Senhor de tirar o ímpio da face da terra. Não tem. A face de Deus pelo seu povo é graciosa. Para o ímpio ele faz isto. Pastor, não é muito duro? Não. Estou pregando o que Deus fala. Observe que ele manda os seus mensageiros. Seus mensageiros pregam com avidez, coragem e dispostos até morrer. Foi assim nos dias de Jeremias, nos dias de Isaías. Jeremias pregou, irmãos, uma mensagem social. Entrou mesmo em Israel.
e de cara enfrentou o povo. E a morte dele foi para o apedrejamento. Ele não olhava se o povo era rico, se o povo era pobre, ele entrava e pregava. Tá? Enfrentando a oposição, a inimizade do homem contra Deus. Então vamos lá. Na salvação, ele ilustra os salvos como trigo e seu valor. Qualquer homem, dono de fazenda, vai dar valor ao trigo. Ao trigo. Ele vai colher e vai recolher aquilo. A palha não serve. Então, no juízo, eles ilustram os rejeitados como palha. Então, foi essa mesma mensagem que ele teve por meio dos profetas. Como com Israel, nos dias de Isaías, os irmãos lembram? Nos dias de Jeremias, foi assim com Abel e Caim. Ele amou Abel, salvou, falou a verdade para Caim, mas foi rejeitado. Esse é o Deus maravilhoso. Também, irmãos, ele fez a mesma coisa com os dois filhos de Isaac e Rebeca. É coisa impressionante, irmãos, mas Deus tem autoridade. Imagina Deus chegar na sua casa, você tem os dois filhos gêmeos, e ele falar, amei esse, amei José, mas não amei Antônio. Ele faz. O papai e a mamãe vão ficar, mas eu amo meus filhos, você não pode fazer isso. Né? Ele diz, amei Jacó e me aborreci de Esaú. Olha, os dois não tinham nem nascido. O Senhor já falou isso. Amei Jacó. Ele coloca o verbo no passado, porque quando ele trata disso, é sempre no pretérito, sempre no passado. Observe, irmãos. Então, foi assim com eles, e o batismo com fogo ocorrerá contra quem? Agora vem a aplicação. Eu aplico aos irmãos. Você é crente, você é trigo. Você pertence ao Senhor. E Ele veio te buscar. Ele não deixa você. Ele preserva você. Ele cuida de você. Ele disciplina você. Ele santifica você. Ah, sim. O preço foi pago. E Jesus não vai dispensar uma ovelhinha sequer. Nunca. Ele sabe o que você precisa. Eu vejo hoje muitos crentes apelando para o mundo, das suas angústias, suas necessidades, esquecendo. Não, o Senhor não te deixa. Ele está contigo, querido. E Ele vai na jornada com você. Tá? O caminho até a entrada da glória é um caminho difícil, de lutas e tribulações. Cuidado com Satanás, porque ele pintou o mundo dele hoje, com o programa da nova era, ele pintou como um mundo lindo, religioso, e que Cristo abençoa. Não vai nessa não. É o mesmo mundo, perigoso, atrativo, cheio de paixões. Satanás tem perseguido os crentes, lutando para enganá-los, tirá-los da igreja, tirá-los de pastor. Hoje não se pede mais conselho a um pastor. Não, o pastor perdeu a sua função hoje. Por quê? Porque o mundo tem resposta para tudo. Eu não vou pedir conselho ao pastor, porque aqui na internet eu já tenho pastores ali que podem me dar uma explicação melhor disso. Não, você tem. Deus colocou você numa igreja para você ter o seu pastor para cuidar de você. Mas quem é a palha? São aqueles que ouvem a mensagem e endurecem rebeldia contra o Filho. E aqui, ele não vai olhar quem você é. Se você é pai, se você é uma mãe, se você tem idade nova, já é uma pessoa de idade, não importa. A Bíblia diz em João 3,36 que a ira de Deus está sobre a sua cabeça. Não é bênção.
Eu me lembro, irmãos, quando eu comecei a mandar mensagens pelo Facebook há anos atrás, só tinha superstição. Hoje Deus vai te abençoar. Hoje Ele vai abrir as portas. Acabei com aquilo. Nunca mais entrou. Superstição. O povo está lotado de superstição hoje. Então, na mente do povo, Deus é um Deus desse. Não. A Bíblia diz, se você não se converteu, não importa até a sua religião. Você pode estar dentro de uma igreja batista, você pode cantar os hinos, você pode orar, mas se não foi ao Filho, em sua rebeldia, não foi a Jesus. E mostra isso. Mostra pelo seu modo de andar, mostra pelo seu viver na sua casa, mostra pelo desdém que você tem pela palavra de Deus, mostra que você não ama a santidade de vida, então você está debaixo da ira de Deus. Também você pode perguntar, pastor, e aqueles que nunca ouviram? Estão debaixo da ira de Deus. Queridos irmãos, Deus tem dois pregadores, a sua palavra e o universo. Um fala aos seus ouvidos e outro fala aos seus olhos. É incrível, o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. E o que aconteceu com o pecado? Todos pecaram e destituídos estão de quê? Da glória de Deus. É culpa de Deus? Não, é culpa minha. É culpa de todo pecador. Davi entendeu isso depois daquele pecado, que ele pecou contra Deus na vida da esposa de Urias e do próprio Urias. Em pecado me concebeu minha mãe. E queridos irmãos, sabe o que acontece com o pecado? Qual é o resultado tremendo do pecado? O homem não vê mais a glória de Deus. Então, nações foram jogadas no inferno. A Bíblia fala, as nações que esquecem de Deus serão jogadas, é Salmo 7, jogadas no inferno. Isso é bíblico. Não fuja disso. Ah, mas eu sinto bem, não importa. Sentir bem com a fúria de Deus sobre a sua cabeça é terrível isso. Acorde, pecadores. Acorde. Você está indo para o terror eterno. Quem sabe nesta pregação, aqueles que vão me ouvir, tenha alguém que está brincando com seu destino eterno. Caia perante o Senhor. Caia. Arrependa das suas maldades. Arrependa da sua idolatria. Arrependa das suas mentiras. Arrependa das suas fornicações. Arrependa de tudo isto. Caia perante o Rei da Glória. Talvez tenha alguma alma faminta. Talvez alguém procurando quem me poderá salvar. Então Deus está chamando você. Você pertence àquele grupo do trigo, das ovelhinhas do Senhor. Contra todos os que permanecem, contra todos e que praticam escândalo. Quantas pessoas tem dentro de igrejas praticando escândalo? Que terror, meus irmãos. Pensam que estão brincando com Deus. Deus pode brincar. Não. O escândalo significa que você é um herdeiro do inferno. Está vendo? Jesus diz, ai daqueles que causam escândalo, porque profanam o nome do Senhor. E com todos os que permanecem em seus pecados. Eu me lembro, e sempre conto isto, um cunhado meu casado com minha irmã. A vida dele foi fazer a família sofrer por causa de mulheres. Falava, ele brincava, zombava. A minha irmã sofreu terrivelmente na mão dele. Não era um homem que batia nela, mas fazia sofrer com mulheres ligando na casa da minha irmã. E quando chegou a ira de Deus, não teve mais jeito. Pegou, jogou numa cama. Você não jogou mulheres em camas? E agora Deus vai fazer isso com você. Jogou. Ele não podia falar mais nada. Estava ali preso na cama. Até que a morte chegou. Oh, não pode brincar.
E é isso que está acontecendo em nossos dias. Jovens que estão nas igrejas brincam com fornicação. Brincam. Arrependam. Arrependam. Muitos passam, lavam as mãos e dizem, não fiz maldade. Fez. Arrependa dos seus pecados. Chore seus pecados. Você que abandonou seu marido, chore seu pecado. Você que abandonou sua esposa, você que está brincando de fazer o que quer. O nosso Deus é Deus de justiça. E quando Ele salva, a justiça de Cristo é aplicada na vida. Conforme Romanos capítulo 6. Então, hoje é o dia da salvação. Olha quem é o Salvador. Quem é? Aquele que salva e aquele que queima no fogo. Joga no inferno. Então esse é o ministério de Jesus. Nós queremos salientar a salvação. Salientar. Para quem? Para os humilhados. Chega perante Ele, caído, quebrantado. É impressionante o que Deus faz. Quando Ele vê um pecador humilhado, Ele desce do seu trono e vem conversar com o pecador. Eu te amei. Eu vim ao mundo por você. Que fantástico. Eis agora o momento oportuno. E você, pecador, que está me ouvindo, por que não se converte agora a Cristo? Humilhado, caído perante dele. Fala para ele, Senhor, eis-me aqui, sou um pecador, pequei contra ti. É isso que o Senhor gosta. Ele quer ver o homem no pó. E é ali que ele ergue o homem. Que o Senhor aplique a sua palavra. Que vocês, crentes, amem Jesus. Vivam para a glória dele. Vivam para a palavra dele. Vivam para honrar esse nome bendito. Vocês são frutos desta maravilhosa e tão grande salvação. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.